E aí eu acho interessante porque ele vai mostrar exatamente os porquinhos, e aí quando no experimento dos porquinhos mostra eles de um desafio, botam eles num tanque de água e colocam lá. E aí aqueles que são menos estressados rapidamente conseguiram subir na plataforma e obter e sair logo do experimento. Se salvar, se né? salvar. Buscar uma solução para aquela situação difícil. Já os porquinhos mais estressados, que foram desmamados precocemente, foram os mais estressados, né? Então eles se estressam mais, eles gastam mais energia, eles tocam na plataforma, mas não percebem exatamente, observam. E o que eles observaram depois é que depois, quando eles ficam isolados, eles ficam se tremendo, como resposta fisiológica ao abandono, resposta fisiológica diante do afastamento desse ente, da mãe, né, no caso. Então, aí nós temos a explicação da teoria de Bowlby, aí nós temos a perspectiva... Eu só lembro de Bowlby. A gente vai ter essa perspectiva do estresse. Então, trauma repercute na nossa vida. Sim. As adversidades repercutem na nossa vida. E essas repercussões compõem hoje as nossas dificuldades. E é fantástico quando a gente vai falar sobre apego nessa perspectiva, porque as pesquisas mostram que bebês humanos, que eles recebem a atenção da mãe nos primeiros meses de vida e eles se conectam, eles se sentem protegidos, eles têm um maior nível de resiliência. Gente, isso é incrível. A gente sabe que resiliência é um atributo da física que a psicologia toma para explicar a capacidade de passar por adversidades. Passar por adversidades, esticar e voltar para sua essência, para sua forma natural, originária. E assim, todo mundo vai passar por dificuldade na vida. Todo mundo vai passar por um momento de crise, por um momento que vai esticar a gente na vida. E a resiliência é muito importante para que a gente estique e consiga voltar para o nosso eixo, para quem a gente é. Só que entende que não é todo mundo que tem resiliência, e a gente não tem resiliência simplesmente porque a gente quer. Algumas pessoas não tiveram essa conexão com os pais, esse cuidado com os pais, e elas vão ter um nível rebaixado de resiliência. Então, isso é incrível. A gente vai ver algumas pesquisas com ratos também, que mostram exatamente isso, que quando a gente pega ratinhas que são mães más, o que é uma ratinha que é uma mãe má? É que o filhotinho tá com fome e ela não dá de mamar, o filhotinho chora e ela deixa o filhotinho chorando, ela não atende o filhotinho, e aqueles filhotinhos, eles vão ter realmente aumento nos receptores de estresse, eles vão ter respostas de luta e fuga aumentadas, né? Eles vão ter batimento cardíaco acelerado, eles vão ter uma série de respostas fisiológicas que mostram que eles estão em perigo. E é interessantíssimo quando eles pegam esses ratinhos que não tiveram essa conexão com a mãe e eles colocam esses ratinhos para serem cuidados por mães boas, que são mães que amamentam, que lambem o filhotinho, que quando chora tá ali perto, essas respostas vão mudando. Então a gente vê o quanto que esse ambiente é importante. Vai ter experimento com primatas também, os macacos, mostrando exatamente essa perspectiva, né? Aqueles que são mais estressados ficam em posições mais de serem dominados, aqueles que têm uma perspectiva, né, de relação mais afetiva com seus cuidadores vão ter uma posição mais de dominância. Então, são experimentos que foram feitos ao longo dos anos e a gente vai tendo exatamente a compreensão dessas teorias. E é importante nós pensarmos que todas essas perspectivas teóricas, elas vão tendo uma congruência dentro daquilo que a gente vai chamar de uma psicologia baseada em evidências. Então, hoje, essas abordagens que nós estamos trazendo aqui, obviamente, existem outras, né, até bem mais comportamentais, estímulo-resposta, contingências, que são as terapias baseadas contextuais, a própria ACT, a DBT, a terapia baseada em processo. Hoje a gente vai falar uma corrente nova surge dizendo exatamente o seguinte: vamos sair um pouco desse olhar do diagnóstico clínico, vamos entender as particularidades do indivíduo, os sistemas que eles abarcam, né? Sistema motivacional, sistema cognitivo, sistema afetivo, biológico, né? E os níveis que isso apresenta, né? As maneiras como isso se adapta ou não adapta. Então, nós vamos ter hoje uma perspectiva dentro dessas teorias, exatamente pensando sempre o quê? Aquilo que é melhor e mais compreendido para aquilo que o paciente apresenta. Então, tudo que nós estamos falando aqui, dentro dessa perspectiva do trauma, o ratinho que ficou lá tendo a resposta, vai lá no DSM, você vai ver critérios para isso. Toda a resposta de hipervigilância, igualzinho a resposta de um trauma. Mas como a gente vai ajudar? Como a gente vai poder tratar essa condição humana?
pensando na questão do processo de mudança. E aí nós vamos ter processos baseados em evidências. E é sempre importante a gente falar que o que nós estamos dizendo aqui não é balela, não é achismo. Tem ensaios clínicos randomizados. Vozes da minha cabeça, não é isso? Não mesmo. Nem da revista Tititi, né? Então, isso aqui não é horóscopo, isso aqui é uma ciência. Então, a psicologia, ela tornou-se uma ciência validada por exatamente ter uma perspectiva de evidência. E hoje nós já falamos de uma perspectiva além do modelo médico, que é esse modelo do CID ou do DSM. É um modelo baseado em processos. E aí, se a gente for falar de terapia processual, baseada em processos, não terapia processual, porque não é a terapia, também é uma terapia de terceira geração, a terapia cognitiva processual do Dr. Ismar, mas a terapia baseada em processos é uma outra perspectiva. A gente sai desse olhar médico, amplia nossa visão para o contexto do indivíduo, para o indivíduo dentro do seu mundo e como essas redes, elas são conectadas. Não é simplesmente um pensamento, uma emoção, um comportamento. Quanto essa rede ela é muito mais ampla do que a gente imagina. E eu acho fantástico, Léo, assim, a gente fala das abordagens de terceira onda, dessa integração e dos braços que a TCC desenvolveu aí, que vão contextualizar a vida do paciente, a necessidade do paciente, porque o processo psicoterápico não é sobre o psicólogo, é sobre o paciente. Então eu gosto muito de bater essa tecla. Até quando a gente fala sobre psicologia e religião, por exemplo, o povo fica com muito medo, porque não entendeu ainda isso, que o processo não é sobre o psicólogo, é sobre o cliente. Então a perspectiva de religião e de usar a fé e a espiritualidade é algo que em cada uma dessas abordagens, desde a terapia cognitivo e comportamental, a terapia do esquema, a DBT, a gente vai ver uma série de pesquisas embasando mindfulness, espiritualidade, enfim, uma série de artigos que mostram o quanto que a espiritualidade é útil e deve ser usada no plano de tratamento do paciente, justamente, gente, porque a psicologia, ela vai olhar o contexto cultural do paciente, ela vai olhar a construção histórica e social do paciente, ela vai analisar quais são as redes de apoio, os fatores de proteção, o relacionamento com Deus, enfim, o que eu posso extrair disso para desenvolver saúde mental. Então, isso é muito importante. Quando a gente entende que o processo não é sobre o psicólogo, é sobre o paciente, a gente consegue conduzir, falar desse assunto com muito mais tranquilidade, com muito mais ética, com muito mais eficácia, né? Sem precisar tomar tantos sustos, né? Como às vezes os estudantes acabam tomando na faculdade aí, com alguns comentários. Mas é importante a gente entender por que com toda essa evolução da psicologia baseada em evidências, fazer terapia cognitivo-comportamental ainda é tão importante, porque tem gente que diz assim, a terapia cognitiva tá ficando velho, né? Tem tanta coisa nova, tem arte, tem esquema, tem DBT, Então, assim, eu preciso mesmo fazer terapia cognitivo-comportamental? É uma base, é uma abordagem básica, né, para trabalhar com muitos pacientes. Toda vez que a gente fala em uma prática baseada em evidência, o que nós estamos dizendo? Traduzindo, né, tecla SAP aqui para vocês. Nós estamos dizendo que existem estudos que dizem que aquilo ali funciona. Quando a gente fala, por exemplo, depressão, o que é que funciona para a depressão? Ativação comportamental. Nós temos estudos validados, controlado, coisas bem redondinhas, que provam, se você usar essa estratégia durante tantas sessões, você vai tratar essa demanda. Se a gente pensa, por exemplo, no paciente borderline, qual é a primeira escolha? O que nós temos de pesquisa em relação à terapia comportamental dialética? É a primeira escolha. Ensinar o paciente as habilidades de regulação, mindfulness, que é o tema central das terapias contextuais. Então, observe que o que é uma prática baseada em evidência? É aquilo que a ciência tem provado que funciona. Então, a gente escolhe exatamente uma perspectiva de intervenção, porque a nossa prática ela é intervencionista. Então a gente pensa exatamente naquilo que é melhor e mais indicado na literatura para aquilo. Então isso é um modelo médico, esse é um modelo que nós utilizamos. A psicologia tem essa perspectiva. Então quando nós falamos de intervenções, nós estamos falando de pesquisa. Se estamos falando de pesquisas baseadas em robusto, né? Tem que ter uma base de evidência. Então a terapia cognitiva é uma abordagem ouro para muitos transtornos, para muitas demandas clínicas. Então, por mais que a gente possa pensar assim, nossa, tem tantas abordagens novas, inovadoras, sim, existem, mas quando a gente vai para a perspectiva do campo de atuação,
O que nós temos de comprovação? A maior parte ainda é a terapia cognitivo-comportamental. Então, cada vez mais, e aí a terapia baseada em processos vai dizer exatamente isso, que a gente vai usar intervenções, perspectivas teóricas de modelos diferentes, mas pensando em quê? Em campos de atuações diferentes na vida do paciente. Não dá para explicar aqui muito bem como é que é isso, porque a abordagem da rede é a gente entender exatamente como é que as coisas acontecem na vida do paciente, e a explicação ela não é unilateral, ela não é tão simplista. A gente vai ter exatamente várias contingências, nós vamos ter vários princípios aí de reforço para manter comportamentos. Por que essa pessoa não perde peso? Já tentei isso, já tentei isso, já tentei isso. Por quê? Porque existem outros componentes que não estão sendo vistos que fazem com que haja manutenção dessa dificuldade. O processo de tratamento tem que ser individualizado. Isso. E tem que considerar de forma muito consistente o contexto do indivíduo. Perfeito. E aí o que acontece? A terapia cognitiva acaba sendo a abordagem mais utilizada. Mas cada vez que eu vou acrescentando novos conhecimentos, eu vou ampliando meu campo de atuação. Sim. Então a terapia baseada em processos vai mostrar exatamente isso. O que nós temos de base de evidência que comprova para isso aqui que a gente pode atuar com esse paciente. Então eu vou usar esse componente aqui da DBT para tratar isso, eu vou usar isso aqui da terapia cognitiva para tratar isso. Então a gente começa a ter uma perspectiva muito mais sistêmica da relação do paciente com a sua vida. E não mais um modelo médico dizer assim, é isso, então trata com isso. Então, a gente vai saindo desse componente, se é isso, trata com isso, e a gente vai ter uma visão muito mais sistêmica do paciente e pensando exatamente em intervenções baseadas em evidências para aquilo que ele está apresentando como dificuldades. Seja sintomas depressivos, seja uma questão de transtorno de adaptação, ou seja questões da vida mesmo, não ter relacionamento, não ter bons amigos, não tem uma fé, não conseguiu desenvolver ao longo da vida um projeto de vida, enfim, são demandas e questões clínicas. E que o psicólogo precisa abarcar isso dentro de uma visão mais integradora. Sim, mas é importante reforçar, né, Léo, que quando um psicólogo, um estudante ou um psicólogo que já é formado, ele está transitando de carreira, então ele era hospitalar ou era organizacional, está querendo ir para a clínica, a TCC acaba sendo uma escolha muito viável. Muito viável. Porque Sim. os planos de saúde querem TCC, Sim. Os psiquiatras querem trabalhar com TCC, Sim. Os hospitais querem trabalhar com TCC. Por quê? Por conta desse número de pesquisas que mostram as evidências de que TCC funciona. E se a gente for parar para pensar em 80% aí da demanda clínica que chega comumente aqui no Brasil, ansiedade, depressão. Depressão, os dois componentes principais, são os dois transtornos principais. Mas Amélia, a gente tem que lembrar que às vezes o paciente não tem o transtorno, ele tem apenas os sintomas do transtorno. Então ele não configura ainda aquele episódio depressivo ou um episódio de TAG, ele vai ter exatamente os sintomas. O que a gente vai fazer? As intervenções que a gente utilizaria exatamente dentro de um protocolo. Então a terapia cognitiva ela se tornou uma abordagem protocolar, de fácil execução, de uma perspectiva de entendimento mais fácil. Mas acaba que isso gera um antagonismo, né? Onde as pessoas acham que os problemas que o ser humano tem deveriam ser resolvidos com situações complexas. Muitas vezes nossos comportamentos que acontecem, nossas dificuldades, podem ser resolvidos por intervenções simples. Isso não significa que é simplista, não significa que a terapia cognitiva é algo simplório, não é isso. Ela tem um arcabouço teórico, ela tem uma perspectiva de entendimento de o que a gente faz, as intervenções que a gente cria para atuar com nossos pacientes, mas que acaba que outras correntes teóricas vão trazer exatamente o quê? Há um nível de complexidade no ser humano e tudo é muito complexo. E isso não ajuda no processo de mudança. E o processo de mudança que eu estou falando aqui não é baseado na relação terapêutica, é o processo de fato de mudança. Mudar comportamentos não é algo tão simples, mas também a gente precisa pensar que quebrar esses padrões podem ter correntes teóricas que explicam muito bem isso e que para alguns teóricos que vêm de correntes mais tradicionais, isso pode ser exatamente um preconceito. Sim. Ao mesmo tempo, Léo, quando a gente pega no dia a dia da prática clínica ali, os alunos e profissionais que têm a terapia cognitivo-comportamental em formação, em pós-graduação, eles vão conseguir atender com muita eficácia grande parte dos atendimentos ali, né? Ansiedade, depressão, toque, transtorno bipolar, fobias, Sim. né? Fobias. Então a gente vai ver uma série de estratégias e demandas que a TCC atende de forma muito eficaz, de forma comprovada, né? Com muitas pesquisas sustentando isso.
E acaba que a gente vê isso, a gente teve uma formatura agora, esse final de semana, né, com uma turma de pós-graduação e formação em TCC, e a gente vê o relato dos alunos de como eles crescem na clínica, de como eles começam a conseguir resultados financeiros na clínica, de como eles começam a se sentir felizes, capazes, do quanto eles se sentem competentes, porque eles começam a ver os resultados. Isso, vamos pensar no aluno que já é formado, mas o relato do aluno que ainda está na graduação, que também é uma condição que os alunos fazem isso, né? Ainda na graduação já buscam o curso de formação para se sentirem o quê? Seguros, porque sabe dos gaps que nós temos nas graduações. Isso não é de hoje. Se eu for falar da minha graduação, eu vou falar de vários gaps que eu tive. Então, a questão é que quando a gente fala de um aluno, ele já entendeu que ali a graduação não seria suficiente e que a formação foi o quê? Que trouxe a base, que tornou o psicólogo, como alguns dizem, né, nos feedbacks, nesses termos de formatura. Agora eu me sinto seguro, agora eu me sinto preparado, agora eu tenho recursos para atuar como psicólogo. E já o terapeuta, já o profissional que é formado, já vem trazer o que? A experiência. Léo, comecei já a atuar, já comecei a aplicar, já comecei a ter resultado, já comecei a ver as coisas, já fui para uma supervisão, já tive supervisão clínica, já tive essa atuação. Como isso fez diferença na minha vida? Como eu sou grato pela mudança, né? E aí alguns vão dizer uma expressão que é lindo de se ouvir, né? E eu sei que é com carinho. Você me salvou. Porque a ideia do salvar é exatamente assim, estava perdido com a psicologia, não sabia o que fazer, desanimado com a profissão, sem perspectiva. E os relatos são exatamente esses, né? De pessoas que, poxa, eu me encontrei, agora sim, eu sou psicólogo clínico, agora eu quero atuar, quero trabalhar, agora eu vejo resultado, agora eu vejo condições. E isso é importante. Quanto mais a gente capacita, mais a gente entrega um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Então, uma das missões que nós temos não é só formar psicólogos, mas é ajudar com que outras pessoas divulguem essa ferramenta que é a terapia cognitiva e outras abordagens que a gente também oferece como curso na atuação clínica. Então a gente vê a transformação da vida das pessoas, quantas pessoas que a gente não tem noção que foram impactadas através desses alunos que fizeram esse curso com a gente, que a gente fez, realmente a gente foi um desbravador aqui no nosso estado, buscando exatamente inovação dentro do campo da psicologia, saindo de uma psicologia tradicional, de métodos tradicionais e buscando uma psicologia baseada em ciência, baseada em evidências. E é legal essa história de trazer a TCC aqui para Alagoas, porque quando tu estudou TCC, né, não tinha TCC aqui em Alagoas e não se falava muito em TCC, ainda não se fala, né? Eu acho que se a gente parar para pensar, algumas faculdades, algumas universidades não trazem terapia cognitivo-comportamental na grade curricular. Mas é muito melhor, assim, hoje, uma faculdade ou outra que não deve ter a matéria, mas assim... Hoje já está bem melhor, né? Hoje bem mais divulgado, as pessoas têm acesso, hoje a rede social ajuda muito isso. Mas na época, foi a primeira pós em terapia cognitiva aqui no nosso estado, pelo Dr. Ismar, né? Tinha a Cris Peixoto também, uma querida, né? Ela foi uma das pioneiras aqui no nosso estado em terapia cognitivo-comportamental, e foi exatamente através dessa pós que eu tive o primeiro contato, assim, eu tive o contato com um grupo de extensão e depois eu tive o contato com essa pós. E foi fantástico, porque foi uma experiência assim, com professores renomadíssimos, os professores que dão aula hoje no nosso instituto, foram os professores que me deram aula, né? O professor Bernard Rangel, né? O Wilson, né? Nós tivemos professores tão bons, então, assim, pessoas de peso, sabe? Que faziam realmente a terapia cognitiva, que fazem, inclusive, ainda hoje, a terapia cognitiva de algo muito sério. Então, essa perspectiva ela é muito boa. Então, a gente trouxe isso. Eu queria exatamente vivenciar isso e multiplicar. E foi assim que a gente surge, né, como instituto, um grupo de amigos para ensinar terapia cognitiva, e em cima disso a gente foi formatando novas turmas, e hoje nós temos aí 30 e estamos indo para a 33ª, 33 turmas de formação e 16ª de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Ô, Léo, e é interessante porque, imagina que tu tá 15 anos treinando psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde mental em terapias cognitivas, e muita gente já passou por você. Sim. Que era aluno, se tornou profissional, ou que era profissional de outra área e acabou estudando TCC, e tu recebe muitos depoimentos diferentes, né, de transformações. Mas o que é que tu observa que faz a diferença? Porque tem alguns alunos que eles se tornam destaques, que eles com um ano de formado lotam a agenda,
que eles viram referência na área deles? O que acontece de diferente? É a mesma coisa que a gente falou aqui durante toda a nossa conversa, né? Não é um único comportamento que vai definir o sucesso de alguém. Eu tenho que olhar para a minha história e ver exatamente o que foi que eu fiz que deu certo. Pode ser que para ti, Amélia, seja diferente, pode ser que para outra pessoa seja de um modo diferente, mas veja, na vida a gente sempre diz isso, há uma máxima que a vida é incerta. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre ela. Porém, a vida é regida por padrões. E eu falei isso no término da formatura exatamente para os alunos, eles decoraram isso. A vida é incerta, mas ela tem padrões. Então, o que são padrões? São coisas que nós fazemos que geram resultados. Então, se eu estudo, estou fazendo uma graduação, e se eu estudo, o que eu vou ter como consequência? Um diploma. Se eu sou uma pessoa amorosa com as pessoas, como consequência, as pessoas, a maior parte delas provavelmente, vai me devolver afeto e conexão. Então, observe que existe um padrão na nossa vida. Se a gente for pensar na teoria comportamental, isso tem a ver exatamente com os princípios de reforço. Então, a ideia é, se, pensando aqui dentro dessa visão, né? Se eu tenho, dentro dessa perspectiva, dentro da terapia, se eu estou aqui ensinando meus alunos, eu tenho que explicar para eles que existem caminhos para o sucesso, entre aspas, porque o sucesso é uma coisa muito relativa, para obter êxito com a profissão, alcançando os objetivos financeiros. E aí eu vou plagiar Aaron Beck, porque ele vai falar 3 coisas importantes e eu vou acrescentar de Beck para cá. Então, Beck diz o quê? Você tem que ter uma boa formação. O que acontece, Amélia? As pessoas vão pelo preço. Nem sempre o que é barato é bom. Então, acabam fazendo cursinhos, mequetrefe, coisas assim, que não tem sentido algum. E o que acontece? Isso não ensina, não informa. Abrindo um parênteses, Léo, já teve aluno que fez pós-graduação de TCC em outro lugar, online, e disse, Léo, eu não vi quase nada de TCC. Perfeito. E quando chegou na formação, eu disse, gente... Agora eu aprendi o que é a terapia cognitiva. Então, uma boa formação é entender que você precisa fazer investimento em uma coisa que vai te trazer retorno. Não dá para você fazer qualquer curso, pensar que, porque isso aqui é barato, vou fazer. Gente, nem sempre o que é barato é o melhor, assim, nem sempre o que é barato é o que vai realmente ser suficiente para ti. Então, investir na tua profissão agora, depois de formado ou em formação, é fundamental para obter êxito. Então, o que acontece, Amélia? Se eu tenho uma boa formação, se eu tenho uma dedicação na minha formação continuada, um curso de pós-graduação, de especialização ou uma formação, isso é importante para a prática do terapeuta. Então tem que ter uma boa formação. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende na faculdade não é suficiente. Ponto. O profissional que termina a faculdade e vai atender não é a mesma coisa que o profissional que fez uma especialização densa, que teve conteúdo e informação. É totalmente diferente. Já tem aí um disparo, já tem aí um avanço. 2. Beck fala da supervisão clínica, porque a supervisão clínica é o momento de você treinar as suas competências. A nossa profissão ela é muito isolada, é eu e meu paciente. Como é que eu vou saber se eu estou acertando? Isso. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo a coisa certa? Isso. Como é que eu vou saber? Pelos resultados, simplesmente? Nem sempre. Nem sempre. Lembre-se que pode existir o efeito placebo, né? Dentro da terapia também. Então, e a própria relação terapêutica. Então, existe um componente importante, a supervisão clínica. O que eu estou fazendo dentro do centro terapêutico? Eu estou sabendo conceitualizar, eu estou sabendo avaliar, eu estou sabendo intervir. Que estratégia eu vou usar para esse caso? Que estratégia eu vou utilizar nesse contexto? Então, a gente tem que ter supervisão. E o terceiro, Amélia, eu não tenho condições de cuidar de alguém se eu não aprendi a ser cuidado. E existe uma coisa muito comum nos psicólogos, a privação emocional. Então, não foram cuidados, não receberam afeto, carinho e hipercompensaram isso ajudando outras pessoas. Só que existe um déficit, porque no momento que você é ativado na sessão, no momento que você está na relação terapêutica, o seu conteúdo vai vir. E é onde está o teu treino. Aquilo que fez na sua terapia, a importância de você ter passado por aquilo, vivenciado, experienciado, não só por modelagem, né, de ver o teu terapeuta e copiar ele, mas de experienciar o processo de mudança, experienciar esse toque. Isso vai fazer toda a diferença na hora de quando você estiver com pacientes. E alguns pacientes são mais desafiadores, então vão ativar mais botões emocionais nossos. Então, é uma dinâmica importante. Então, Beck fala sobre isso. Então, são competências importantes. Um bom curso, uma boa supervisão e uma boa terapia dentro da sua abordagem. Eu vou atualizar, fala de Beck colocando
você precisa ser um bom marqueteiro, né, do digital. E aí eu vou colocar esse novo componente, porque quando o Beck falava isso, ele falava isso na década de 70, 80, uma outra realidade. Hoje nós vivemos um catálogo, uma vitrine constante que é o nosso Instagram. Então, eu vou falar que essas habilidades são importantes, tecnicamente são essenciais. Mas se você também não estiver no Instagram, nas redes sociais, eu vou falar Instagram porque é o mais comum no Brasil. Sim. Nas redes sociais, se você não tiver uma formação que eu digo técnica para isso, como produzir um vídeo, como fazer um vídeo, o que material eu vou utilizar, o que eu vou falar, o que acontece. Você pode tecnicamente ser um cara excelente, mas ninguém te vê, ninguém te conhece. Então, o que acontece no mercado atual que nós estamos vivendo, essa transformação que nós estamos vivendo, diferente de décadas atrás, o que nós estamos percebendo? Que nem sempre as pessoas que estão tendo resultado, sucesso, são os mais competentes, os mais treinados. São muitas vezes aqueles que têm maior influência na rede social e que nem sempre são os mais técnicos. E é isso que eu quero dizer. Tem óbvio que vai ter relações com relação a isso. Então, se eu estou falando com um profissional que está começando e quer começar a ter resultado, você precisa ter esse tripé. E agora acrescentar mais um ponto. O quarto, que é exatamente essa aprendizagem na rede social. Fazer um bom vídeo, fazer um bom texto, fazer uma enquete, trazer um conteúdo relevante, entregar conteúdo, trazer informações que realmente fazem a diferença na vida das pessoas e parar de ficar postando, por exemplo, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, hoje vão... Aqueles banners chatos, né? Banners que não tem relevância. 3 dicas para ansiedade. Não tem relevância nenhuma. Então, é importante pensar no profissional atual que, além dessa parte técnica, precisa treinar também uma habilidade que está aqui, por exemplo, na questão do marketing digital, né? Nessa visão do digital, que é super importante, porque nós estamos vivendo no digital.